Doutora Michele Barreira, muito obrigado pela sua participação, aceitando nosso convite. Para nós é uma honra e um privilégio ter você no nosso SEMScast, diretamente aqui do Congresso Internacional de Nutrição Funcional. Doutora, tu leciona nessa matéria de seletividade infantil, e é um ponto bem peculiar, né? O teu cliente é o profissional de saúde que lida com crianças. Exato. Criança está inserida num contexto familiar, que tem um histórico, tem uma herança, tem um pacote, um pano de fundo. Exatamente. Né? E seletividade alimentar parece algo assim muito peculiar. E a minha pergunta para ti é, primeiro, doutora, como eu posso caracterizar a seletividade alimentar de uma criança? Sim, isso é uma das coisas que ultimamente muitas pessoas vêm perguntando se aumentou o número de crianças com seletividade. Outra pergunta que todo mundo faz é se seletividade é uma característica do autismo, e aí eu já respondo que não. O que a gente tem de trabalhos até o momento, começou-se a se estudar mais, começou-se a estudar a seletividade, caracterizar a seletividade, principalmente por conta das crianças dentro do espectro. Porque entre 70% e 90% das crianças apresentaram algum grau de seletividade. Então, acaba que, por isso que todo mundo associa seletividade com autismo. E aí, respondendo a sua pergunta, como que a gente caracteriza? São vários os tópicos, porque o diagnóstico é clínico, não existe um exame laboratorial, um exame físico, para saber se tem seletividade ou não. Sim. Então, ele é um diagnóstico clínico que a gente avalia a criança como um todo, inclusive, como você falou brilhantemente, inserida no contexto, né? Não só familiar, como escolar também, dependendo da idade. E a gente caracteriza de acordo com o número de alimentos que ela come, mas não só o número de alimentos que ela come, o número de alimentos, a forma como ela come e toda a característica do como ela come. Então, vou dar um exemplo clássico. Você pode quantificar e ver que a criança come 20 alimentos na vida. Só que esses 20 alimentos, numa criança de 4 anos de idade, você pensa que ela deveria estar comendo arroz, feijão, carne e vegetais, por exemplo, numa refeição, cortadinho, né? Como um adulto já. Sim. Você pode quantificar esses alimentos que ela come, mas se você virar para ela como ela come esses alimentos dessa refeição. E aí a mãe vai falar, eu bato tudo no leite e ela toma na mamadeira. É uma criança seletiva, apesar do número de alimentos que ela está comendo, entendeu? Sim. Então, por isso que a gente diz que, para dar o diagnóstico, eu preciso saber o número de alimentos, mas também a forma como ela come, se ela está conseguindo comer como é esperado para a idade. Sim. E aí, obviamente, quanto menos alimentos ela vai comendo, eu também preciso ver os grupos, porque às vezes ela come muitos alimentos, mas quando a gente vê grupo de cereais, grupo das leguminosas, das carnes, das proteínas animais, das frutas, bem restrito. Quando a gente olha, às vezes ela tem muitos alimentos no grupo dos cereais, mas ela não tem um no grupo das proteínas, ou nenhum no grupo das frutas. Então, ela não está recebendo todos os nutrientes que ela precisa para crescer e se desenvolver adequadamente, ter antioxidantes, né? Então, e aí tudo isso caracteriza a seletividade alimentar, porque também tem graus. Tem vários graus, então. Tem vários graus. Pode ser, o quê? Como é que chama? Pequeno, médio, moderado? A gente não tem uma graduação como se fosse uma escadinha, assim, nesse sentido. A gente diz que se ela é grave, leve, moderado ou grave, de uma maneira geral. E tem alguns termos que se usam, né? Que é o comedor exigente. Então, essas que teriam uma seletividade mais grave, a gente chama de comedor exigente. E tem uma categoria que é quando já tem um prejuízo comportamental muito mais importante, que aí vai para dentro no DSM-5, eles categorizam como transtorno alimentar restritivo evitativo. E aí é o TARI. Então, aí esse já é um diagnóstico médico, né? Porque já tem um outro comprometimento aí, muitas vezes, dependendo da criança, às vezes precisa até internar para poder fazer uma dieta integral, dependendo do... Chega a esse nível, né, doutora? Pode chegar.
Não é o mais comum, é mais Sim, raro, sim, sim. mas existe também existe isso. E o mais triste, mas ao mesmo tempo que é uma das minhas missões de vida, divulgar essas informações, é que muitas vezes não é difícil de resolver quando a gente faz a intervenção precoce. O grande problema é que isso é passado ao longo da primeira infância. Sim. De uma maneira como se daqui a pouco passa, é só obrigar a comer, ou tira, daqui a pouco volta a comer. A gente tem umas fases do desenvolvimento infantil que a criança tem a neofobia alimentar, ela vai ter um pouquinho de evitação de coisa nova, vai depender do contexto da família também, se come, se não come. Sim, sim. Mas muitas crianças desenvolverão seletividade por erro de condução, e o erro de condução muitas vezes dos profissionais que assistem a criança. Porque às vezes a mãe, o pai, né, a família até vai. Meu filho não está comendo do jeito que deveria comer. Ah, tudo bem, né? Não faz o encaminhamento adequado, não faz o encaminhamento para o nutricionista, para fono, para avaliar se tem alguma questão fonológica, para o otorrino, porque é multifatorial. Então, é multifatorial, então a seletividade alimentar é multifatorial e precisa ter essa interlocução entre os vários profissionais. Sim, é multiprofissional. O tratamento da seletividade alimentar de verdade é multiprofissional, porque você precisa avaliar quais são, como eu falei, né, é clínico. Então eu preciso tentar entender quais são as causas que estão fazendo com que essa criança se torne uma criança seletiva, porque Sim. não é normal. Nós, seres humanos, aliás, todos os mamíferos, a gente nasce com aquele intrinte de buscar o alimento pela boca. Perfeito, né? Para mamar, para ter prazer oral, né? Sim, e aí, tanto é que tem as fases da infância, né? Que você fala que é a fase oral da criança. Perfeito. Bota tudo na boca. Então, nós nascemos com essa capacidade de buscar o mundo também pela cavidade oral, pela boca. E aí, quando você começa a ter um grau de dificuldade em conseguir alimento e prazer com alimento na infância, Perfeito. que a gente é muito hedônico, né? Sim, você quer prazer quando você é criança. Sim. Quando você começa a não ter esse prazer, é porque tem alguma coisa errada. E aí pode ser estrutural, pode ser orgânico, pode ser alergia, pode ser hipersensibilidade alimentar, aí pode ser alguma questão orgânica como, né, autismo, o intestino irritável. Então tem várias possibilidades. Por isso que a gente muitas vezes precisa de um apoio de vários profissionais para fazer essas avaliações adequadas. Seletividade, então a seletividade alimentar, ela tem uma causa que pode ser fisiológica. Sim. O comportamental ele vai ser atrelado em algum momento, e aí às vezes o comportamental pode ficar até pior do que a causa orgânica de base, né? Mas em princípio, normalmente, por isso tanto é que quando a gente explica, né, a gente fala, a primeira coisa que tem que ser afastada são as causas orgânicas. Sim. Mas as causas comportamentais são importantes também. Eu tenho casos de crianças que se tornaram seletivas porque o adulto que estava conduzindo a alimentação achou que ela estava engasgando, arrancou ela da cadeira, virou de cabeça para baixo, botou para vomitar, enfiou a mão dentro da boca. A criança criou um trauma daquela forma de comer. Então, você precisa dar uma resetada nesse trauma para você conseguir entender, para ela conseguir entender que alimento é seguro. Nesse caso, foi um trauma psicológico. Aí o comportamental, ele se sobrepõe a todas as outras possíveis causas. E, teoricamente, essa criança nem tinha outras causas. A causa era o trauma. Mas, na grande maioria das vezes, essas alterações que fazem com que a criança não tenha prazer em comer, na maioria das vezes, na prática, são causas orgânicas. A não ser que as crianças desenvolvam isso muito mais velhas. Né? Então, pensando na criança pequena, as causas orgânicas são as principais. Doutora Michele, isso é interessante, porque assim, algumas coisinhas, né? Sim. Primeiro tem a questão das papilas gustativas. Sim. Certo? Eu queria, algumas pessoas que nos acompanham no nosso canal do YouTube, nem todos são profissionais de saúde. Sim. Então eu queria que você conceituasse para os que não são profissionais de saúde o que são as papilas gustativas. Tá.
para a gente sentir o sabor das coisas, para a gente entender nosso cérebro se comunicar com o mundo, nós temos os sistemas sensoriais. E é aquilo que a gente aprende no colégio, né? Tato, olfato, paladar, né? Isso. São os sistemas sensoriais. Para nosso cérebro entender o mundo, a gente tem a pele como principal órgão receptor das informações do mundo, para passar para o cérebro, para ele traduzir frio, quente, né? Toda essa parte. E para a gente sentir o sabor dos alimentos, das coisas, conhecer o mundo de outra forma, nosso cérebro tem essa conversa que é da cavidade oral, então ele reconhece. E isso vai ter uma importância para já preparar o nosso corpo para o que ele vai receber. Sim. Então, quando a gente bota uma coisa doce na boca, nosso pâncreas vai liberar insulina, vai liberar alguns hormônios, sabendo que vai ter que digerir tal coisa. Perfeito, né? perfeito. Então, essa comunicação do que vai entrar com o mundo, principalmente com os alimentos, quem faz essa primeira comunicação são as papilas gustativas. Então, são células, cada célula do nosso corpo, de acordo com a função que ela tem, ela vai tendo um nome diferente. Perfeito. Né? Então, na cavidade oral, especialmente na língua, a gente tem as papilas gustativas, que é onde a química do alimento, o código de barras do alimento vai ser lido na língua da pessoa. E aí, de acordo com o alimento, a gente sempre tem mistura de químicas, mistura de sabores e combinação de sabores. Sim. E nós temos alguns tipos de papilas gustativas também. Então, dependendo da química do alimento, vai ser reconhecida uma que é mais assim, uma mais redondinha, uma maior, uma menor. Então, vai reconhecendo e o nosso cérebro vai primeiro conhecendo, quando é pequenininho, introdução alimentar, descobrindo os alimentos, os sabores. Isso. E depois ele vai criando uma memóriazinha e aí a gente vai reconhecendo esses alimentos. Por isso que quando a gente come uma coisa pela primeira vez que nunca experimentou na vida, as caretas elas vão existir, porque é um não reconhecimento. É um não reconhecimento. Depois você vai criando por associação. Normalmente se eu falar assim, já comeu cumaru? A primeira pergunta que você vai me fazer é, tem gosto de quê, não é? Tem gosto de quê? Não é? Tem gosto de quê? De cumaru. Só que o nosso cérebro vai tentando por associação. Então, ele é azedo como a laranja, ele é amargo como o café, então a gente vai tentando buscar. Essa conversa toda que a gente tem na nossa memória vem através das papilas gustativas. As papilas gustativas são responsáveis para decifrar para a gente algo. Isso. E manda para o nosso cérebro. Isso. Então, assim, as papilas gustativas têm funções distintas, né? No Brasil, nós temos alguns sabores ou gosto. A nossa herança, né? A lusitana, europeia. Nós temos doce, salgado, azedo, amargo, umami, que é um conceito que a gente trouxe asiático, como se der recente, né? Esse umami chegou para nós o quê? 20 anos atrás? De umami. Para que a gente fala sobre esse sabor, sobre esse quinto sabor. Que a gente aprendeu com os asiáticos, que é exatamente aquele agridoce, aquela misturinha ali, não é isso? Tudo que tem a molécula, um aminoácido chamado glutamato. Glutamato. Então, os alimentos que têm glutamato na sua composição, que é um aminoácido, eles despertam papilas gustativas diversas que dá aquele sabor. E que dão essa percepção ampliada de sabor. Por que o umami é o delicioso, o saboroso, a tradução, né, a brasileirada? Porque você tem mais regiões na língua, na cavidade oral como toda, mas especialmente na língua, que reconhecem essas moléculas de glutamato. Por isso que geralmente o que você bota ali que tem glutamato acende esse sabor, né? A levedura nutricional, por exemplo, é um alimento que tem glutamato. Tomate tem glutamato. Então, vários alimentos saudáveis têm essa molécula. Perfeito. Então, e essas moléculas ou essas papilas, né, que vão estar decifrando isso para nossa cabeça, se é doce, se é algo amargo, se é azedo, né? Se é umami. Elas, porque o nosso sistema nervoso central, principalmente, é como se fosse um mato grande, né? E aí você faz aquele caminho uma vez para ir para a escola, que atalhar no meio daquele mato faz só um pouquinho, né?
Mas se você for fazer durante todo ano letivo aquele mesmo caminho, aquele mato vai abrir um caminho, vai ser mais fácil percorrer por ele do que abrir de novo outro caminho, né? Isso é o sistema nervoso central, né? Então você vai criar canais e conexões que vai fazer esse caminho mais fácil, que é o lance, inclusive, de você desenvolver um novo hábito. Não é isso? E assim, as propriedades gustativas apresentam essa característica também, assim, à medida que eu vou criando esse hábito, nunca eu tô tendo um infante, uma criança bebê, e vai ser introduzida comida sólida ou semissólida. Se eu começar a servir o tomate, né, a papinha da brócolis, o que seja, né, algo assim, sem sal, sem nada, esse sabor em algum momento vai tornar-se familiar para aquelas papilas? Sim, a exposição total que a gente... O conceito não adianta eu apresentar o alimento uma vez só. Eu preciso apresentar o alimento várias vezes num rodízio de alimentos saudáveis. Perfeito. Para que você crie como se fosse... para você criar essa memória. Isso aí, a memória fica mais fácil percorrer, né? A memória de sabor. Então fica mais fácil de acostumar, reconhecer e gostar. E aí, óbvio, os alimentos, os sabores, eles vêm também de acordo com a técnica dietética. Às vezes, até se você mudar o corte do alimento, não estou nem falando só de cocção, não. Se você pegar a cenoura, pegar a cenoura inteira e morder, ela tem um sabor. Se você pegar essa mesma cenoura e você ralar, o sabor muda. Levemente, mas muda. Porque você tem, né, a exposição a moléculas de oxigênio, então você tem uma mudança química ali. Se perde bastante do ácido, você vai fazer aquilo lá, o ácido vai ser mais. Você tem uma diferença no sabor. Porque não é só o sabor, tem também a textura. Diferente, quando a gente estuda essas sensoriais separadas, eu tenho que entender por isso que o alimento dá tanta dificuldade, às vezes, de alimentação, do hábito alimentar. Porque quando a gente come, a gente não usa um sistema sensorial só, a gente usa todos. Quando a gente na boca, a gente tem uma conexão com o nariz. Então você tem o cheiro chegando, né, do alimento também por dentro da sua boca. Dentro da sua boca vai passar a conectar direto com o seu nariz, que vai direto, a gente tem um canal olfativo que vai direto para o cérebro. Sim. Então, quando eu como, eu estou usando o olfato, eu estou usando o paladar e eu estou usando o tato. Só que o tato dentro da boca, que são as texturas dos alimentos. Texturas dos alimentos, ok. Por isso que quando você muda a textura, você muda a percepção sensorial, que a gente chama, o nome bonito. Perfeito. É a percepção sensorial. O que é a percepção sensorial? É como o nosso cérebro percebe a mistura de sensações quando você coloca alguma coisa dentro da sua boca em relação ao alimento. Então, se você bota uma castanha inteira, ou você bota uma farinha de castanha, ou se você bota uma castanha já, mas a farinha não está totalmente lisa, tem uns granulados, muda a experiência, né, doutora? A experiência sensorial, isso aí. E isso é o que a gente quer e a gente tenta fazer, né, como nutricionista, nosso trabalho como nutricionista, ensinar as pessoas a exporem as crianças as diversas formas do alimento, como prevenção da seletividade alimentar. Porque, de repente, você não... inicialmente, você tem mais dificuldade de comer uma cenoura crua, mas uma cenoura cozida é mais fácil. Ou o contrário, a cenoura cozida, que aí já entra outra técnica dietética do cozimento, tem crianças que toleram menos porque ela tem mais forma de purê e elas gostam mais dessa textura crocante. Então ela vai aceitar melhor a cenoura crua ou semicrua ou mais al dente. Então quanto mais vezes a gente expõe mais tentativas, né, até que a gente fala assim, em torno você tem que comer um alimento para dizer que você não gosta dele mesmo, pelo menos umas 33 vezes, mas não seguidas, né? Uma, duas, três, já. Comeu aqui, comeu ali, comeu cozido, comeu assado, comeu junto com outra coisa, né? Que são os inputs sensoriais que a gente chama. Mas são essas experiências que quanto mais nós temos, mais contato com o alimento, mais o entendimento do todo, é mais fácil de você prevenir. E aí, porque assim, o nosso sistema nervoso central, né, nosso cérebro, essa questão do hábito, né? Sim. Então, assim, se todos os dias eu tenho um costume de chegar em casa, tirar o sapato,
pegar um pote de sorvete, né? E comer um sorvete aquele horário, né? Eu abri um caminho que eu estou percorrendo, vai há 1, 2, 3, 5 anos, né? De repente quero mudar meu hábito alimentar, né? E aí a gente trabalha a questão dos gatilhos, né? Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, Sam, eu queria muito malhar, mas não tenho tempo, não consigo, não tenho como encaixar, deixa eu fazer o seguinte, fica tranquilo. Mas assim, falei isso com uma pesquisadora parceira nossa. Ela fazia experimentos em biologia celular. Aí, Sam, que legal da academia, eu queria tanto ir, não tenho tempo. Ela disse, fica tranquila, faz o seguinte, você vai primeiro comprar sua roupa de malhar. Né? Compra um tênis, né? Põe na cabeceira, no pé da tua cama, assim. Primeira semana você não vai malhar. Vai na academia, vê lá e tal. Então começar a abrir canais, porque mudar hábito é difícil. Aquele mato alto, você nunca percorreu por ele, né? Então, assim, as papilas gustativas, né, até o momento que a pessoa vai desenvolver, lógico, vai ter, acostumou-se com tênis, depois vou começar com uma vez a academia por 20 minutos, depois 2 vezes 20 minutos, depois 3 vezes 30 minutos, até que vira um hábito, a pessoa 2 anos depois ela falou, Sam, estou malhando todos os dias e vou correr minha primeira maratona. Imagina, né? Porque criou né, desenvolveu um novo hábito e foi, como você falou, acho que talvez seja muito semelhante, as 33 vezes, né, para chegar e dizer assim, estou indo para academia e tenho prazer em ir para academia, né? O oposto também é verdade. Se eu não faço isso, você sabe uma coisa, doutora Michelle, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar todos os meus doces, nunca mais vou tomar sorvete, já joguei os refrigerantes fora, comprei meu tênis, amanhã eu vou todos os dias 5 horas da manhã para academia. Isso dura o quê? É mais difícil. É mais difícil, não é? Então, assim, não vai durar 2 dias. Porque, cara, é muito intransponível isso. Aí eu te pergunto, doutora, é como se fosse também um músculo, são apenas gustativas, eu não tenho afinidade com esse tipo de alimento aqui. Né? Tipo, comida indiana, eu não tolero, papapá. Eu posso gradualmente treinar as papilas gustativas, mesmo depois de adulto e tal? Sim. Ou não, você está sacramentado? Não, pode. A qualquer momento a gente pode criar novos hábitos e criar novas conexões. Nosso cérebro é lindo. É maravilhoso, não? É muito lindo, é muito maravilhoso. E aí, assim, tem algumas coisas que podem favorecer ou desfavorecer isso. Perfeito. Ultraprocessados é o que vai desfavorecer, até por questões químicas. Então, tudo que você estava falando aí, desse exemplo da academia, de tudo, tem uns nomes complexos, mas são nossos sistemas de recompensa. A gente tem alguns sistemas de recompensa que são muito fortes para nós, seres humanos. E aí você pensa, você está tendo um estímulo aqui no alto, você está lá no alto da montanha-russa. De repente, você tira isso. Isso cai muito rápido. Só que o que estava lá no alto era muito prazeroso. Se você, de repente, corta isso te dá o quê? Um gatilho parecido com os gatilhos de vício. Você quer de novo. Aquilo que está no meio do caminho não te dá tanto prazer. Então você fica viciado na adrenalina, que são as pessoas, por exemplo, viciadas em adrenalina. Tem gente que não consegue trabalhar em outra coisa que não sejam coisas extremamente, né, que liberem extremamente adrenalina, porque fica nesse gap. Perfeito. Os alimentos ultraprocessados como um todo, são esses alimentos industrializados com várias substâncias químicas que a gente nunca ouviu falar. Você olha lá na lista de ingredientes, tem mais de 5 ingredientes com um monte de nome de hidro, não sei o que, isso tudo, além deles estimularem muito o nosso cérebro nesse sentido, de dar muito prazer, muitos deles, falando da papila gustativa, funcionam como se você tivesse, eu dou o exemplo para o meu paciente no consultório assim, você imagina que você tem uma chave e você tem uma fechadura. Para você abrir a porta, você tem que encaixar perfeitamente essa chave na fechadura. Ela vai abrir. Essa fechadura, ela pode estar totalmente bloqueada e aí você não vai entrar. Isso já é uma doença. Ok. Agora eu posso ter uma chave meio tortinha, que ela até abre, mas ela demora mais, dá uma emperradinha. Você pode ter uma fechadura que está meio torta. Até vai abrir, mas vai demorar um pouquinho mais, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Sim. Então, você imagina a papila gustativa, que a gente está falando, já que está falando dela aqui, como a fechadura, e a chave são os alimentos, são os nutrientes dos alimentos, os sabores dos alimentos.
Se você começa a botar um chiclete na fechadura, ou você entortar um pouquinho, a chave está perfeita, a fechadura às vezes está perfeita. Mas se você bloqueia isso um pouco, mesmo que momentaneamente, você vai ter dificuldade em ter a função. Sim. Que é o que acontece quando você bota determinados alimentos na boca das pessoas, né? Esses ultraprocessados. Perfeito. Você atrapalha a conexão da chave fechadura. Ela começa a não funcionar. Não funciona. Como se você tivesse uma... eu não vou usar gordura porque tem gorduras boas, não é por essa via. Mas como se você bloqueasse mesmo. Pensa, faz essa imagem mental. Eu tenho a chave perfeita, eu tenho a fechadura perfeita. Então, eu tenho a papila gustativa, às vezes, dessa criança, desse adulto perfeito. Eu tenho os alimentos bons, vindos da natureza, lindos e maravilhosos. Mas quando você conecta essa química maravilhosa desse alimento maravilhoso com essa papila gustativa boa, ela não conecta. Por quê? Porque tem alguma coisa atrapalhando ali. E, às vezes, isso são as próprias substâncias químicas presentes nos alimentos. Então, a gente tem alguns estudos, alguns não, vários, mostrando isso. Isso é uma das vias, né? Perfeito. A outra via é essa que eu estava falando, do hiperestímulo. Tanto a sensação de recompensa, né? E também nas papilas gustativas. Você pensa, você pega por que a maioria das pessoas dizem que chuchu é sem graça? Porque na composição química do chuchu, ele não estimula muito o sabor doce, ele não estimula muito o sabor salgado, ele não estimula muito o sabor amargo, ele é menos intenso na sua ele é meio neutrão, né? Meio neutro. E o neutro, para quem está acostumado com tudo muito, o neutro fica o quê? Sem graça. Sem graça. Fora outras deficiências nutricionais. Se o indivíduo tiver insuficiência de zinco, ele não vai perceber o sabor adequado. Então, as pessoas que precisam botar muito sal para sentir o sabor, às vezes elas estão com deficiência nutricional. E aí a papila gustativa não consegue fazer a função dela, porque ela não está bem estruturada ali para reconhecer aqueles sabores, por exemplo. Muito legal isso, porque quando eu estava morando fora do Brasil, e eu, brasileiro, nordestino, as coisas é esse mundo do 80, né? Ou a gente estava com aquele doce de banana, doce de jaca, que é uma pancada de açúcar, a cocada, né? A rapadura, né? Uma pancada de açúcar, um doce, ou aquela carne de sol, que é uma pedra de sal. Então, assim, no Nordeste, lá na Paraíba, a gente vai de 8 a 800, assim, né? No almoço, né? E aí, quando eu fui morar nos Estados Unidos, assim, a cada quadra, onde eu fiz meu doutorado na Filadélfia, literalmente, Michele, assim, cada quadra é uma etnia, sabe, assim, Etiópia, taiwanês, vietnamita, chinês, japonês, que era uma grande metrópole, né, Filadélfia, e assim, eu trabalhando numa farmácia, fazendo estágio lá como farmacêutico, farmácia lá, eu conheci um rapaz de origem coreana, família coreana. E eu ofereci algo para ele. Ele disse, não, eu não gosto de coisa muito doce, porque ele meio que anestesia minhas sensações do paladar. Aí eu, uau, verdade. Por isso as coisas dos Estados Unidos eu achava meio sem graça, porque eles não vão assim, de 8 a 800, entendeu? Como a gente vai no Nordeste, no Brasil de forma geral, né? Da feijoada salgada e um doce de leite, né? Que é aquela pancada de açúcar, né? E aí eu percebi, assim, eu tô nessa jornada de expandir meu paladar, né? Então, assim, a comida indiana e tal, e toda essa riqueza culinária mexicana, assim, é absolutamente fenomenal, né? A taiwanesa, etc e tal. E aí, assim, eu percebo que as coisas vão tornando-se mais prazerosas. E você consegue saborear melhor, doutora? Com certeza. Quanto mais você vai se aproximando dos alimentos, sem precisar de hiperestímulos, você começa a perceber flavors, que a gente chama, né? Esses aromas, essa percepção sensorial do paladar dos alimentos com mais riqueza mais de aguçado, detalhes, né, doutora? muito mais aguçado. Então você tem muito mais percepção de você botar um alimento, uma preparação, você conseguir, aqui tem um pouco de canela, aqui tem curry, aqui tem, você consegue decifrar mesmo. Começa a fazer a leitura, né?
Exatamente. E isso eu percebi porque quando eu estava nessa conversa, né? E aí, assim, você ouve muito aqui no Brasil, porque eu moro agora no interior aqui de São Paulo, e as pessoas comem, né, o que a avó fazia, que a avó da minha mãe fazia, que eu estou comendo a mesma coisa, você faz, eu não gosto disso. Essa pessoa nasceu e criou-se num raio de 20 quilômetros, né, e vive uma culinária de 20 quilômetros, né? Sim. Então, assim, ela está falando de um universo super limitado, né? E isso, às vezes, nos impede da gente ter uma nutrição mais favorável, né, doutora? Mas isso aqui no Brasil é muito mais agora. A gente já passou por isso. Óbvio que a gente tem as questões culturais regionais. A gente não é não negar e acolher, né? Perfeito. Isso é super. Mas aqui no Brasil a gente tem uma diversidade de alimentos, culinária e de alimentos muito incrível. Fantástico. O que falta é o entendimento desses alimentos para você poder ter acesso e buscar. Quantas pessoas numa região onde eu trabalho, né, eu vejo que tem... Do Espírito Santo? Não, eu sou do Rio. Rio, tu resides no Rio, ok. Já morei no Espírito Santo, mas eu sou do Rio. Bem. Alimentos daqui da região do Sudeste mesmo, ora pronobis, azedinha, e tem na feira, eu compro para minha família e os pacientes não sabem o que é. Eu nunca ouvi falar disso aí. Nunca ouvi falar, mas na verdade está do lado do que ele sempre compra, mas ele entende que salada é alface. Porque verdade. falta o conhecimento. Sim. E às vezes não é acesso só, é óbvio que a gente pode discutir outras coisas também, acesso regional, sazonalidade, tudo isso. Mas quanto mais nós dominamos e entendemos os alimentos da nossa região, do nosso bioma, sim, da nossa região, do que tem, fica mais barato, mais saudável, porque até a quantidade de agrotóxico é menor quando você compra na safra. Perfeito. Né? Então, para quem não tem acesso aos orgânicos ainda. Sim. E aí, quando a gente vai entendendo, vai ficando mais fácil até de você experimentar. Então, por exemplo, rúcula eu como, mas eu tô com medo de comer azedinha, mas elas são muito próximas e a azedinha é até mais gostosa porque ela não é tão amarga, parece que tem um limãozinho nela. Sim. Então aí a pessoa fala, ó, que legal, vou experimentar. Sim. Então é aí que a gente vai ampliando o nosso conhecimento e estimulando o nosso paladar e criando novas conexões. E se eu tenho mais alimentos variados, há mais chance de eu ter mais nutrientes, de eu ter melhor tudo, né? Perfeito. Inclusive mais paladar. Mais paladar. Para eu ter mais paladar, eu preciso comer melhor, porque esses nutrientes também vão auxiliar na manutenção do meu paladar. E assim, tô falando isso, né, das frutas, sazonalidade, regionalidade, né? Assim, eu me lembro até hoje quando eu conheci o sabor do cupuaçu. Sim. Né? É muito interessante isso. E assim, doutora, então, na realidade do profissional que vai lidar então, com a seletividade alimentar e infantil, e assim, eu vim, né, de uma cultura nordestina, como eu te falei, assim, não existe esse negócio de não gostar, é hora de comer, né? E senta, só sabe quando termina, ou então tudo bem, guarda, mas na hora da merenda você vai comer o que sobrou do seu almoço, né? E, enfim, estou criado, não sei se foi certo ou errado, mas que eu conheci. É o que cada geração pode fazer por cada pessoa. E eu costumo dizer assim, existem, como eu falei, né, multifatorial, multiprofissional. Existirão algumas crianças que vão dizer, por causa desse ato de vai ter que comer e pronto, acabou? Sim. Você vai desenvolvendo uma má relação com a comida. E aí, de repente, vai comer ali. Mas como esse adulto vai se relacionar com a comida, que a gente só vê depois. Então, terão pessoas que ficarão super bem, realmente era só uma fase, o pai e a mãe obrigou, comeu, depois foi desenvolvendo prazer com aqueles alimentos mesmo e passou. Existirão essas pessoas. Existirão as pessoas que vão desenvolver transtorno alimentar na vida adulta. Sim.
serão pessoas que vão comer compulsivo na vida adulta, porque aí vai começar a buscar só alimentos que deem prazer. Por quê? Porque os alimentos que relacionam na infância era punição. Então, comer saudável era punição. E aí, agora que eu sou adulta, eu mando em mim. Como bugiganga. Eu como bugiganga. Aí a bugiganga me leva para um padrão estético que eu não estou feliz. Aí eu vou para a radicalização, porque eu tenho que fazer aquele alimento ruim autoflagelo que agora. vai me resgatar aquela criança ferida lá de trás. Então eu como punição de novo, saudável, e eu me sustento. Lembra que você falou? Muito bom. O sustentar do comportamento. Perfeito. E aí você tem as pessoas obesas, sobrepeso, com efeito sanfona. Esse é um dos exemplos. Vai ter gente que não vai ter nada, que vai estar tudo bem. Vai ter gente que vai, a partir disso, buscar ajuda para aprender a comer com saúde. Perfeito. E existirão as pessoas que desenvolverão problemas relacionados que o fundo, às vezes, é essa criança lá obrigada a comer. Obrigado, né? É porque assim, aí eu me lembro quando eu casei, né? E eu disse para minha esposa, morei 12 anos nos Estados Unidos, eu tenho 6 filhos. 6 filhos. E minha esposa é americana. E eu disse para ela, olha, meus filhos não vão ter isso no destino. Ela aprendeu a fazer peixe ao coco, que legal. sabe? Faz assim, pratos maravilhosos do Nordeste. E aí eu disse, olha, nós não vamos ir no industrializado. Vocês não vão ter essa cultura. Né? E aí eu falei para isso. E aí ela fez, sim, mas e aí? Se vocês não quiserem comer alguma coisa, isso vai ter que comer. Aí ela fez, eu preferiria, isso é interessante, ela falou assim, de que o nosso momento de alimentação não se tornasse um momento de guerra. Eu não tinha pensado nisso. Eu disse, uau. E como você falou, tem formas e formas. Né? Em vez de fazer o fla-flu, né? Eu queria dizer, não, você vai, agora não vou, você vai e tal. Então, achar uma forma, né? Como seria essa forma, doutora? Para não tornar-se um fla-flu, e eu queria introduzir alimentos um pouco mais nutritivos na infância, se tornar o momento de jantar um fla-flu, doutora? São vários pontos, vai depender da idade da criança, se ela já tem um problema, se ela não tem. Bom, várias coisas vão acontecer no meio desse caminho para a gente decidir qual é a melhor estratégia. Por isso que o certo é a gente individualizar o tratamento. Sim. Mas pensando de uma maneira geral, o que a gente já sabe que funciona, modelo parental. Modelo de pai e mãe, e aí pode ser avó, babá, quem está responsável por aquela alimentação. Você não tem o famoso ditado, a palavra convence, o exemplo arrasta? Isso para alimentação é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Se você pega pai e mãe que come muito mal, querendo que uma criança coma muito bem, a chance de ser o fla-flu vai ser muito grande. Entendi. Porque, como assim? Você vê, né, e criança aprende por espelhamento. Nós somos seres... É neurônio espelho, isso é comprovado. Perfeito. Então, a gente tem neurônios espelhos que a gente faz espelhamento para aprender. Perfeito. Então, é por isso que eu falo, se tiver que dar uma dica geral que serve para todas as idades, é espelhamento. E acesso, a segunda coisa é acesso. Quem é que compra? Criança de 1 aninho vai pegar lá o dinheirinho e vai no supermercado comprar? Entendi. Então, o período só come iogurte de morango. Porque você só compra o iogurte de morango. Essa é a primeira coisa. Alguém apresentou, porque ela não foi lá sozinha, Perfeito. abriu o potinho do não sei o que e comeu. Sim. Então, por isso que o modelo parental ele é muito forte. O que você quer que seu filho faça, comece por você. Entendi. Mas muito não bom. significa que se você não faz e está tudo bagunçado, a gente não consiga intervir na criança, a gente intervém. E aí tem as aproximações, né? Então você aproximar dos alimentos, botar a criança para preparar alguma coisa junto, quando ela é maiorzinha, né? Conversar sobre o porquê das coisas, Sim. As crianças entenderem por que elas comem, por que a gente come, o que a gente come está dando o que para o nosso corpinho na linguagem dela. Muito legal isso, porque... Educação nutricional, o nome disso. Muito interessante, porque é exatamente o que eu observo na minha casa. Eu gosto de pimenta, minha esposa não gosta de pimenta. Nunca ofereci pimenta para meus filhos. Todos usam pimenta na refeição. Porque vê o papai colocar, eu vou lá, tem um pimenta lá que é bem pesado, eu boto um palito de dente assim, aquele palitinho que usa, pingo lá, e é suficiente, né? Até que um dia alguém quis provar. Papai, posso provar? Pode sim. Aí pode provar. Foi só um aí pouquinho vai lá devagarzinho. O
que é ARD, aí você deu a prévia, Perfeito, foi, arde, falei. então tem que ser bem pouquinho. Falei. E se arder, ó, tem água aqui, eu como pãozinho aqui, sei lá, qualquer coisa dessa. Isso você estava dando ferramentas de segurança para ele experimentar. Então, modelo comportamental, motivação veio curiosidade, motivação, segurança, pode experimentar, informação e segurança de ajuste. Perfeito. Você vai fazer assim, sabe? Se eu não gostar, se você não gostar, você pode cuspir, você pode comer, pode beber água, pode não sei o que, pode não comer de novo. Ninguém vai chamar você que está errado, né? Segurança. Perfeito. Criança segura, ela experimenta, ela ri. Fica mais aventureira, isso, né? Para tudo. Fantástico, doutora. Fantástico. Mesma coisa para andar de bicicleta, mesma coisa para pular numa piscina a primeira Apoio, vez. suporte e encorajamento. Exatamente. É o famoso colo com mola. Você acolhe e você incentiva. Isso para alimentação é super importante também, que é o que eu trabalho. Fantástico. Falei com a doutora Michele. Doutora Michele, como é que eu faço se eu for um profissional de saúde, quiser saber mais? Se eu for um paciente, quiser ser acompanhado, fala para mim qual a melhor forma que eu posso acompanhando você e seu conteúdo. Tem meu Instagram, @mbarrela, com 2 R's e 2 L's. mbarrela. mbarrela. Lá você consegue entrar em contato direto com o consultório, porque eu faço atendimento, né? Tem meu telefone lá também para atendimento. O próprio Instagram tem lá a lista de... quando tem os cursos abertos, vocês conseguem acessar lá e ver, tem uma imersão para nutricionista, tem curso de seletividade alimentar. Tem também, através do meu Instagram, eu estou nos cursos da BP de materno-infantil. Então, lá, por exemplo, eu dou aula de seletividade alimentar dentro da pós-graduação. Então, se você é nutricionista e quiser estudar profundamente, tem a pós, que vai estudar várias coisas, tem o meu curso. Então, consegue fazer esse acesso por lá. Excelente. Dona Michele, muito obrigado mais uma vez pela sua generosidade, pelo seu tempo. Parabéns pelo conteúdo. É uma honra para nós. Quero ouvir seus relatos dos nossos suplementos, tá? Da seletividade alimentar, da melhora da absorção e nutrição das crianças. E mais uma vez, muito obrigado, doutora. Obrigada, querido. Excelente. Prazer todo meu. Obrigado, doutora.